Foi descoberto por Galileu, refinado por Isaac Newton, e na mão de Albert Einstein deu origem à teoria mecânica do cosmos. Foi um dos mais profundos mistérios em toda a física. Todos os corpos caem com a mesma aceleração constante. No vácuo, todos os corpos caem com a mesma aceleração constante. Essa é a lei dos corpos em queda. Não parece alguma coisa para se ficar muito excitado. E, no entanto, veja o que a lei diz. Primeiramente, ela diz que o efeito da gravidade em todos os corpos é o mesmo, independentemente de seu peso. Desde Galileu até Isaac Newton e até Albert Einstein, este foi um dos mistérios centrais de toda a física. Além disso, ela diz que os corpos caem com aceleração constante. É quase impossível até mesmo entender o que significa sem um instrumento matemático maravilhoso chamado derivada. Veremos hoje o que significa. Finalmente, embora profunda e importante, essa lei viola nossa mais simples intuição, porque ela só é observável no vácuo e não no mundo com que estamos familiarizados. Para todos nós, o efeito da gravidade terrestre foi provavelmente o primeiro encontro com as leis da natureza. Quer entendamos ou não como a gravidade age, nós temos um grande medo de seus efeitos. Mas exatamente qual é o efeito da gravidade? Alguns corpos caem à Terra rápida e diretamente, enquanto outros comportam-se bastante diferentemente. Em alguns casos, a atração gravitacional pode ser resistida quase indefinidamente. A fim de se ter uma ideia de como e por que os corpos caem, nós necessitamos separar o efeito da gravidade sobre um corpo em queda do efeito oposto, o do ar através do qual o corpo está caindo. Em outras palavras, nós devemos imaginar um corpo caindo não no ar, mas no vácuo. Por exemplo, o que acontece se uma moeda e uma pena caem simultaneamente de uma mesma altura? Elas se comportam exatamente como esperaríamos. Cada uma cai com uma diferente aceleração. Mas isso ocorre só por causa da resistência do ar sobre os dois objetos. No vácuo, a moeda, a pena e qualquer outro objeto cairá exatamente com a mesma aceleração. Praticamente não há mais ar no tubo de vidro. A moeda e a pena estão agora no vácuo. Quando a moeda e a pena são soltas, nós testemunhamos a lei dos corpos em queda. Sem o efeito da resistência do ar, em outras palavras, no vácuo, todos os corpos, independentemente de seu peso, cairão exatamente com a mesma aceleração. Quando o astronauta David Scott, da Apollo 15, explorou a superfície sem ar da Lua, ele não pôde resistir em repetir essa clássica experiência para todo mundo ver. Findings on the moon, and I'll drop the two of them here, and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? Proves that Mr. Galileo was correct in his findings.
O senhor Galileu estava correto. Quase 400 anos atrás, no tempo em que todos acreditavam que os corpos mais pesados caíam mais depressa que os mais leves, Galileu imaginou que no vácuo todos os corpos deveriam cair com a mesma aceleração. Galileu não podia produzir o vácuo, mas podia imaginá-lo. Ele visualizou um corpo mais pesado ligado a um mais leve. Com esse corpo composto, ele perguntou, cairá ele mais rápido ou mais devagar que o corpo pesado sozinho? Se o corpo mais leve caísse mais devagar, ele frearia o corpo mais pesado. Então, o corpo composto deveria cair mais devagar que o corpo mais pesado sozinho. Portanto, o corpo composto deveria cair mais rápido que o corpo pesado, e não mais devagar. Obviamente, a visão arraigada de que quanto mais pesado é o corpo, tanto mais depressa ele cai, conduz a uma inevitável contradição. Galileu imaginou que a única visão logicamente aceitável seria de que todos os corpos, independentemente de seus pesos, caem exatamente com a mesma aceleração, desde que os efeitos da resistência do ar sejam removidos. Se todos os corpos no vácuo caem com a mesma aceleração, a próxima pergunta é: qual é exatamente esta aceleração? A partir de experiências comuns, nós efetivamente sabemos algo sobre corpos em queda. A velocidade dos corpos em queda aumenta conforme eles caem. Isso quer dizer que eles estão sendo acelerados, caindo cada vez mais depressa. Mesmo antes de Galileu, alguns estudiosos tentaram formular uma descrição desse movimento acelerado. Cerca de 100 anos antes, Leonardo da Vinci fez seus próprios estudos sobre corpos em queda, talvez levado pelo seu sonho de voo humano. Ao invés de perguntar quão rápido cai um corpo, Leonardo da Vinci perguntava quanto ele cairia em sucessivos intervalos de tempo. Sua teoria de um movimento acelerado foi que um corpo cairia distâncias maiores em intervalos de tempo maiores. Ele previu que essas distâncias seguiriam a ordem dos números inteiros. Isto é, uma unidade de distância no primeiro intervalo de tempo, 2 unidades de distância no segundo intervalo de tempo, e assim por diante. Galileu adotou o método de descrição de Da Vinci, mas ele chegou a uma conclusão diferente sobre como as distâncias aumentavam. Ao invés de crescerem segundo a ordem dos números inteiros, a teoria de Galileu era de que, em intervalos sucessivos de tempo, as distâncias deviam crescer segundo a ordem dos números ímpares, caindo 1 unidade de distância no primeiro intervalo de tempo, 3 unidades de distância no segundo intervalo de tempo, 5 unidades de distância no terceiro intervalo de tempo, e assim por diante. Em outras palavras, de acordo com Galileu, as distâncias caídas eram proporcionais aos números ímpares. Galileu chegou a essa conclusão depois de uma série de experiências brilhantes, na qual ele marcou o tempo de uma bola caindo ao longo de um plano cada vez mais inclinado, chegando cada vez mais perto da trajetória vertical de um corpo em queda livre. A lei de Galileu dos números ímpares pode ser vista em ação num lugar curioso. É um lugar que teria espantado aqueles grandes pensadores da Renascença, talvez até mais do que na superfície da Lua. Num parque de diversões no sul da Califórnia. Os frequentadores pagam com prazer pelo privilégio de serem lançados através do espaço sob a influência da gravidade. Essa parte da viagem é gratuita. Na verdade, os frequentadores do parque pagaram por uma prova de sobrevivência. E quanto a Galileu?
Se essa é uma unidade de distância, esta deveria ser 3. Esta deveria ser 5. E assim por diante. E é exatamente isso que se verifica. Galileu estava correto. Em intervalos sucessivos de tempo, as distâncias caídas realmente seguem os números ímpares. Mas há outra coisa acontecendo e Galileu a entendeu perfeitamente. Note a distância total caída em cada ponto. Após o primeiro intervalo de tempo, 1 unidade de distância. Após o segundo intervalo, 4 unidades de distância. Após o terceiro intervalo, 9 unidades de distância. Após o quarto, 16 unidades. Em outras palavras, ao fim de cada intervalo de tempo, a distância total caída é de 1, 4, 9, 16, 25 e assim por diante. Esses números são claramente quadrados perfeitos. Assim, a distância de queda é proporcional ao quadrado do tempo de queda. E dessa forma, a lei de Galileu pode ser escrita por uma simples equação, usando-se S para a distância e T para o tempo. S de T igual CT ao quadrado. Isso significa que estamos falando de distância como função de tempo. A distância S aumenta conforme o quadrado do tempo T. Esta constante C é numericamente igual à distância que o corpo cai no primeiro segundo. E é 16 pés, ou seja, pouco mais de 5 metros. Nós sabemos que em qualquer ponto da queda a distância caída é CT ao quadrado. Assim, no instante T igual 2 segundos, a distância da queda foi de C2 ao quadrado, ou seja, 4C. Se usarmos 16 para o valor do C, então saberemos que a queda foi de 64 pés. Esses símbolos afirmam que, para qualquer valor do tempo T, nós podemos achar o valor de S. Nesse ponto, a petrificada passageira em queda livre pode nos perguntar quanto ela caiu em cada instante do mergulho. Um passageiro mais perspicaz pode querer saber também quão rápido ela está caindo. A velocidade é a distância caída dividida pelo tempo da queda. Se o corpo caiu 64 pés nos 2 primeiros segundos da queda, então a velocidade média da queda foi de 32 pés por segundo. Mas esta é apenas sua velocidade média durante os 2 primeiros segundos. No começo, ela estava ainda parada. No fim de 2 segundos, ela estava caindo muito mais depressa do que 32 pés por segundo. Obviamente, o que essa pessoa realmente quer saber não é a velocidade média, mas a velocidade exata num dado instante. No entanto, se nós tentarmos usar a mesma equação, dividindo a variação da distância pelo intervalo de tempo, teremos sérios problemas. Em qualquer instante durante a queda, digamos exatamente no instante 1 segundo e meio, a variação de distância de queda e o intervalo de tempo são nulos. Assim, uma fórmula que determina a velocidade dividindo-se a variação de distância entre os pontos A e B pelo intervalo de tempo é de pouco uso se tivermos o ponto A, mas não um ponto B separado. Para piorar a situação, o numerador e o denominador da fração seriam nulos, e é claro que dividir por zero é um desastre em matemática. À primeira vista, talvez, a expressão velocidade instantânea pareça uma contradição. No entanto, o bom senso nos afirma que um objeto em movimento deve ter uma certa velocidade em qualquer instante. O problema é algo mais que um jogo de palavras. É um dilema que intrigou os matemáticos por milhares de anos, mas existe uma maneira de resolvê-lo. Ao invés de perguntar pela velocidade instantânea num exato momento t, nós podemos perguntar qual é a velocidade média da mulher entre o instante t e h segundos mais tarde, no instante t mais h. Agora, o intervalo de tempo é simplesmente de h segundos. Se a distância de queda para qualquer instante t é ct ao quadrado, a distância de queda num instante t mais h é ct mais h ao quadrado.
O problema está resolvido. Nós podemos calcular sua velocidade média começando em qualquer instante t e durante qualquer intervalo h de tempo. H pode ser de 1 segundo, meio segundo, 1/10 de segundo ou mesmo zero, pois agora não estamos dividindo por zero. E agora, nós podemos supor que o intervalo h fique menor, menor e menor, até mesmo tendendo ao limite zero. E nós calculamos a derivada conforme o intervalo tende para zero. Se h é exatamente zero, nós verificamos que a qualquer instante t, a velocidade instantânea representada por v é 2ct. Usando o valor 16 para c, nós podemos dizer a ela: Adame, não se preocupe com nada. A distância que você caiu foi de 16t ao quadrado pés, e a velocidade em cada instante é simplesmente 32t pés por segundo. Obviamente ela está impressionada. Como você conseguiu calcular tudo isso? Ela pode perguntar. Não foi nada demais. Tudo que nós fizemos foi inventar a derivação. Da linguagem comum, derivação significa originando de, como bombom é um derivado de chocolate. Mas em matemática, a palavra tem um sentido técnico preciso, que é o seguinte: é a razão com que alguma grandeza está variando. A velocidade da mulher em queda é a derivada de sua distância desde o topo. Em outras palavras, a velocidade é a derivada da distância. Inicialmente, quando discutimos a sua velocidade média, nós estávamos praticamente fazendo álgebra, simplesmente substituindo letras por números na equação v igual a distância dividido por tempo. Mas quando começamos a trabalhar com intervalo de duração h, com h tendendo a zero, nós estamos calculando a derivada e ingressamos no mundo do cálculo diferencial. Cálculo diferencial é o processo matemático que usa as derivadas. O processo para calcular uma derivada chama-se derivação. É claro que o conceito de derivada não se aplica apenas a um corpo em movimento. De forma geral, uma derivada poderia ser calculada para representar a taxa de variação da densidade de população dos delfins em função da temperatura do oceano, ou a taxa de variação do volume de um balão em função de sua área superficial, ou a taxa de variação do preço da pizza em função de seu diâmetro. Em outras palavras, a derivada pode ser calculada para quase todas as situações em que uma quantidade varia enquanto outra aumenta ou diminui. Para obter a velocidade a partir da distância, nós calculamos uma derivada. Mas e a aceleração de um corpo em queda? Para chegar da velocidade à aceleração, nós usamos a mesma coisa novamente. Se v é uma função de t dada por 2ct, então v para t mais h é dado por 2c t mais h. A de t é igual a 2c, mas eis o que aconteceu. Primeiro, nós achamos que a distância S se mantém crescendo e que depende do tempo. Se t varia, então S varia. A velocidade v também se mantém crescendo com o tempo. Mas agora, nós descobrimos que a aceleração A não depende do tempo de forma nenhuma. Ela é sempre constante.
A igual a 2C. Independentemente do valor de T, A é sempre o mesmo. E finalmente acabamos. Nós demonstramos que o resultado da gravidade é uma aceleração constante. Nós conseguimos responder a 3 questões sobre corpos em queda. Quanto, quão rápido e quão rápido ele cai mais rápido. Quanto nós podemos achar facilmente vendo a mulher em queda. Conseguimos até achar sua velocidade média apenas usando álgebra. Mas para descobrir precisamente quão rápido o corpo cai em cada momento e para descobrir quão rápido ele cai mais rápido, nós necessitamos uma ferramenta matemática nova e maravilhosa, a derivada. Utilizando a derivada, nós conseguimos o método mais elegante para descrever o movimento de queda. Corpos caem com aceleração constante e como essa aceleração é importante, ela tem um símbolo, um G minúsculo. E G igual 2C. Agora nós podemos colocar as 3 asserções sobre corpos em queda na sua forma final. Nós substituímos C por G sobre 2. De acordo com a lei dos corpos em queda, um corpo cai com uma aceleração constante, com velocidade proporcional ao tempo, e cai a uma distância proporcional ao quadrado do tempo. Esse tipo de movimento se chama movimento uniformemente acelerado. É difícil, se não quase impossível, descobrir todos esses fatos acerca do movimento uniformemente acelerado sem utilizar o cálculo diferencial. E, no entanto, Galileu entendeu todos esses fatos. Na verdade, quase 300 anos antes de Galileu, um francês chamado Nicole Oresme estudou o comportamento de um corpo em movimento uniformemente acelerado. Oresme e Galileu usaram métodos matemáticos quase idênticos para analisar o problema. Seus métodos eram baseados não em equações algébricas, mas em proporções entre as quantidades e as figuras geométricas. A derivada foi descoberta uma geração após a morte de Galileu por Sir Isaac Newton e Gottfried Wilhelm Leibniz. Com esse poderoso método de análise, tipos ainda mais complicados de movimentos puderam ser facilmente analisados. Descrever movimentos uniformemente acelerados tornou-se verdadeiramente simples. Sem derivadas, é difícil entender o significado de aceleração. É ainda mais difícil descobrir o movimento uniformemente acelerado e prever todas as suas consequências. E, no entanto, foi o que Oresme e Galileu fizeram. Eles descreveram o movimento uniformemente acelerado e previram todas as suas consequências. Foi um ato de pura genialidade. Um dos trabalhos da física é achar princípios simples, econômicos e objetivos para explicar o mundo complicado em que vivemos. Nós fizemos isso hoje. Se eu soltar um corpo, ele cai sob a influência da gravidade da Terra. Ao cair, seu movimento sofre a oposição do ar, através do qual ele cai. Se eu puder retirar esse efeito da resistência do ar, então eu teria corpos caindo no vácuo. E poderemos observar um fato surpreendente. Todos os corpos caem com a mesma aceleração. Poderia estar satisfeito com esse fato. Além do mais, descobrir isso foi uma conquista impressionante. Mas certamente não estamos satisfeitos. Nós queremos saber por que isso é verdade. Qual é a natureza da gravidade para causar tão estranho comportamento? Tal questão tornou-se uma das mais profundas na história da física. Ela persistiu mesmo até nosso século. Ela foi o ponto de partida do qual Einstein construiu a teoria da relatividade geral. Mas com isso nós estamos nos adiantando em nossa história. Uma vez que aprendemos que existe uma só lei para todos os corpos em queda, o trabalho era descrever isso a todos com precisão. Nós fizemos isso também. A lei é: todos os corpos caem com a mesma aceleração constante. Aceleração é a medida da variação da velocidade e velocidade é uma medida da variação da distância. Assim, nós temos de fato 3 preciosas expressões matemáticas sobre corpos em queda.
Elas são todas verdadeiras e elas estão relacionadas umas às outras por uma das maiores e mais cruciais descobertas da história da matemática, o cálculo diferencial. O cálculo foi descoberto por Isaac Newton e Gottfried Wilhelm Leibniz. Foi um triunfo maravilhoso. O mais importante evento na matemática em milhares de anos. Newton e Leibniz sacrificaram a alegria de sua descoberta numa disputa sobre quem merecia os créditos por tê-la descoberto primeiro. Tudo isso são detalhes na história que nós desvendaremos. De acordo com a lei dos corpos em queda, um corpo cai com aceleração constante, com velocidade proporcional ao tempo de queda, e cai uma distância proporcional ao quadrado do tempo de queda. What?